Amém. Isaías capítulo 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Amém, irmão? Você pode sentar? Irmãos, o que nós temos colhido das nossas caminhadas é aquilo que se torna nas nossas experiências, às vezes em que só demonstram sorrisos, mas também experiências às vezes que demonstram lágrimas, né? Mas o importante de tudo é se nós aprendermos a lição, seja pelo sorriso ou seja pela lágrima. Quando nós aprendemos a lição, quando nós estamos enquadrados nos projetos de Deus, porque a nossa vida não é só uma vida de alegria e tudo bem, não, tem dia que tem tristeza e está tudo mal. Tanto que o Senhor Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Opa! Se vai ter aflição, significa que naquele dia eu não vou estar conseguindo mostrar o meu sorriso estampado, não. Mas isto é uma realidade para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquilo que Ele traz às nossas vidas. Mas seja na dor, na aflição, na angústia, na alegria, na lágrima, o que importa dessa caminhada é se nós temos aprendido dia a dia uma lição. E bem-aventurado é aquele que verdadeiramente consegue tirar lição das suas derrotas. Porque quem aprende uma lição quando é derrotado, nunca mais será derrotado naquele mesmo ponto. Amém, irmão? Se você vai para uma batalha e volta derrotado, mas você reconhece aonde foi derrotado, o porquê de ter sido derrotado, o que você vai fazer? Você vai se fortificar exatamente ali aonde você foi derrotado. Ou seja, quando o inimigo tiver que te enfrentar novamente, aquele ponto já não te derruba mais. Isto é o aprendizado das lições do dia a dia. Observa aqui que o Senhor fala através de Isaías, no verso 2, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece quem o possui, e o jumento reconhece o dono da sua manjedoura, ou seja, o boi conhece quem o possui, quem manda na sua vida, porque o boi é tido como um animal de carga, de trabalhos forçados. O boi reconhece quem manda para ele, e o jumento reconhece quem lhe dá o sustento. Ele reconhece o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo, Israel, não entende, não sabe de nada. Ou seja, Israel não entende quem é o seu possuidor, que é Deus. Israel não entende quem lhe dá o sustento, que é Deus. Mas o Senhor começa dizendo: eu criei filhos e os engrandeci. Irmão, eu costumo pensar, eu não sei se eu estou totalmente certo, mas nós pensamos, temos lições no dia a dia, eu costumo pensar que ninguém cai quando está embaixo. Se alguém caiu, tu imagina logo, de qual altura? Não é verdade? Quando diz assim, fulano tropeçou, tropeçou, você entende que ele estava andando no chão e chutou alguma coisa.
Mas quando diz assim, fulano caiu, caramba, caiu, ele caiu de uma altura, pode ser 1 metro, pode ser 10 metros, sei lá o que foi. Caiu de uma árvore, caiu de um telhado, caiu de uma escada, não é isso? Cair subentende sempre altura. E nós no Evangelho, nós temos visto muitas pessoas caírem. Temos vários exemplos bíblicos, mas isso não é o bastante. Nós temos muitos e muitos mais exemplos no nosso dia a dia. Mais do que os exemplos bíblicos que estão ali para lições da nossa vida, nós temos muito mais exemplos, experiências no dia a dia, que ninguém cai quando está embaixo, todo mundo cai quando está lá em cima. Nós temos um exemplo de um homem que foi encontrado apacentando procurando pela jumenta, pela rede do seu pai, um animal lá que ele estava procurando. Esse homem devia ser uma espécie de pastor que cuidava dos animais do seu pai. Como é que se chamava esse homem? Saul. O profeta, ele vai consultar o profeta, e enfim, o profeta diz, eu estava te esperando, tu vai ser rei de Israel, e Deus o tira de trás de um serviço tão comum, não vou nem dizer inútil, porque todo serviço que precise ser feito não é inútil. Inútil é o serviço que se faz sem que seja necessário fazer, que não preste para nada. Mas ele estava fazendo coisa útil, porém, Deus o tira para um serviço ainda mais útil, um serviço de maior nobreza, um serviço de maiores recompensas. Tira Saul daquela situação de apacentar animais e o coloca para apacentar o povo de Israel. Se Saul estivesse ali caminhando apenas como alguém que cuidasse do rebanho do seu pai, talvez nunca nós conhecêssemos na história uma frase dizendo: Saul caiu da graça, Saul caiu do trono. Saul caiu de onde? Não, Saul estava ali apacentando, caiu de quê? Não tinha de que cair. Todo mundo só cai quando é exaltado, quando tem alguma posição, quando ele é empurrado para cima, aí ele cai, aí ele corre o perigo de cair. Então, meu irmão, você precisa vigiar da sua vida, porque Deus tem projetos para te elevar, e nessa elevação de Deus é que está o risco da sua vida. Vamos falar um pouquinho, para abrir um pouco mais o entendimento. Não tem tantos políticos hoje que estão rotulados como os mercenários, como os assassinos, os que pagam para matar. Não tem políticos que hoje são os que fraudam, os que roubam, não tem. Mas quando esses homens, antes de entrar na política, não eram exímios cidadãos? Esses homens, antes de entrar na política, todo mundo falava, aquele cara é um gente boa, aquele cara é correto. Tinha gente até que dizia assim, eu vou votar naquele camarada. Por quê? Porque verdadeiramente aquele ali é um santo homem. Mas depois que entrou para a política, hoje todo mundo diz, é um servo do diabo. Tem gente que diz assim, como eu me enganei com fulano, como eu me enganei com cicrano, eu votei nele, como eu me arrependo. Você já ouviu essas coisas, essas declarações? Mas antes do cidadão entrar para a política, ele era o bom cidadão, ele era o ótimo. Ou seja, quando ele foi elevado, dentro do conceito da política, o que aconteceu? Aí ele teve a oportunidade de mostrar o seu verdadeiro caráter. Porque tem gente que é bonzinho, está sempre na linha por falta de oportunidade de mostrar o seu lado negro. Quantos nessa caminhada eu conheci, quantos irmãos que nós olhávamos, verdadeiros homens de Deus, mas quando assumiram um cargo de pastor,
se transformaram em verdadeiros mercenários. Quando assumiram um cargo da tesouraria da igreja, se transformaram em ladrões. Não estou contando história fictícia não, estou falando de fatos. Muita gente é sempre o bom cidadão, enquanto não tem a oportunidade de demonstrar que é um pilantra e um sem vergonha. Então, irmão, vigia com a sua vida, veja quais são verdadeiramente os seus projetos na obra de Deus. Se você quer glorificar a Deus ou se você quer glorificar a si mesmo. Eu hoje olho para a minha vida, não estou me exaltando, estou falando que para mim é fato. Eu olho para a minha vida e olho para o meu Deus e digo: Deus, eu te glorifico, porque eu não mudei em nada. Não alterei a minha vida em nada. O meu projeto ainda hoje é simplesmente servir a Jesus Cristo. Como no começo, quando eu disse: Senhor, eu quero te servir, recruta-me para a tua obra. Quando o Senhor fez isso, até hoje, meu irmão, o meu objetivo é o mesmo, dia a dia ser recrutado para a obra do Senhor. O cargo de pastor não subiu a minha cabeça em nada. Às vezes pessoas viram para mim, não sei se distraído, ou seja lá o que for: Tupirani, dentro da igreja, Tupirani, eu não estou nem aí, meu irmão, não esquento com nada disso. Ô irmão, eu não estou nem aí. Eu digo: irmão não, pastor, como eu já vi pastores na igreja fazer isso. Chegar e dizer, uma irmã se dirigiu ao pastor: ô irmão fulano, e o pastor chegou: irmão fulano não, pastor. Isso não acontece comigo, nunca fiz isso, nem nunca vou fazer. O cargo não subiu à minha cabeça. O que sobe à minha cabeça é o desejo ardente de ser um servo do Deus vivo. Eu sei que com esse título eu venço as legiões do inferno. Eu não venço nada com título de pastor, eu venço com título de servo do Deus vivo. Eu sei que é assim que se vence, porque eu sei que é assim que até aqui eu cheguei. Eu sei que é assim que até aqui o Senhor me tem ajudado. Então Deus fala assim: Israel não está discernindo nada, ou seja, o boi e o jumento estão tendo mais discernimento que o meu povo. Que povo? Esse povo que eu engrandeci. Quem eram eles? Eles não eram nada. Eles não eram nada, eu os engrandeci, eu os promovi, e quando eu os engrandeci e os promovi, eles passaram a estar revoltados contra mim, eles me abandonaram, eles me deram as costas. Mas voltando para Saul, se ele nunca tivesse assumido um cargo, se ele nunca tivesse sido promovido, de repente tivesse vivido a sua vida normalmente como um cidadão judeu nas terras de Israel, mas ele tinha um cargo. E o que destruiu Saul não foi o cargo que ele tinha, não foi por causa do cargo dele que ele tomou várias posições, várias atitudes, não era por causa do cargo dele que tanta gente se aproximou dele e foi para o abismo junto com ele. Nós temos um outro homem chamado Davi. Davi, se ele fosse apenas um cidadão comum na sociedade, o tempo todo, talvez ele nunca tivesse tido a chance de adulterar com Betseba, muito menos a oportunidade de mandar matar um capitão do exército com aquela traição horripilante. Mas o que deu a Davi aquela oportunidade? O seu cargo, a promoção que Deus havia feito na vida dele. Ou seja, irmão, Deus tem um projeto de te promover, mas esta promoção pode te destruir. Ninguém se sente alguma coisa quando não tem nada, todo mundo se sente alguma coisa quando tem alguma coisa. Quando que um coração fica altivo? Eu sei que tem pessoas que mesmo sem ter nada tem um coração altivo, mas de um modo geral, quando que um coração fica altivo, soberbo, arrogante? Quando o camarada está apacentando meia dúzia de ovelhas ou quando ele está sentado num trono em Israel?
Muita gente usa a influência da aparência do seu cargo para se engrandecer, como Paulo diz, se engrandecer em cima dos outros. Ainda tem um detalhe, né? Voltamos para Saul. Hoje estamos fazendo um joguinho de Davi e Saul. Quando falávamos de Saul, tinha muita gente que somente rodeava Saul porque ele tinha um cargo de rei. Mas todo mundo já sabia que Saul não tinha caráter, já havia perdido seu caráter. Mesmo depois de Saul mandar matar 89 sacerdotes, mesmo depois de Saul mandar matar 89 sacerdotes, a influência do seu cargo ainda foi tão terrível que ele ainda achou gente para ficar rodeando ele. Isto é a cegueira do ser humano. Tem pessoas que não enxergam de jeito nenhum, são cegas e insistem em estar apoiando até mesmo quem todo mundo já está vendo que está fracassado, que não vai sobreviver. Se Saul tivesse apenas seguido lá as ovelhazinhas do seu pai, ele não teria acabado tendo que se suicidar em cima da própria espada, como aconteceu. Mas por que o fim dele foi aquele? Porque Deus o promoveu. Não que Deus o promoveu para a desgraça, é porque nós, seres humanos, quando somos promovidos de alguma maneira, quando Deus nos dá algum destaque, é aí que nós colocamos para fora as misérias do nosso coração. Nós precisamos, irmão, ter um caráter inabalável, sendo fiel no pouco, e quando Deus colocar no muito, continuar sendo fiel no muito. Nós temos que ser fiéis até a morte. Você tem que dizer para Deus: eu sou o que sou e não mudo, Deus. Meu caráter está diante de ti, eu não vou mudar o meu caráter. Irmão, quem não se corrompe com R$1, não tem que se corromper com 1.000.000. Quem tem caráter, R$1 e 1.000.000 não faz diferença para ele. Quem tem caráter, mas quem não tem, muda. Quem tem caráter, se está sentado no banco da congregação, é um. Se vem para trás do púlpito, é o mesmo. Quem tem caráter é assim. Quem tem caráter modelado e remodelado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, é alguém inabalável. E é esses que vão ver a glória de Deus. Quem tem caráter, meu irmão, se está sentado no banco ou se vem à frente da igreja tocar, cantar, ou seja lá o que quer que faça, não muda, é sempre o mesmo. O caráter do ser humano é algo preciosíssimo, mas tem pessoas que, conforme o que lhe rodeia, ela altera o seu caráter, é um caráter camaleão, que se molda às muitas situações. Nós temos que ser um, irmão, não mudar nunca, sermos inabaláveis, sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Veja o que Deus diz: eu engrandeci, eu criei filhos e os engrandeci, e depois que eles estão engrandecidos, eles estão revoltados contra mim. Aí Deus chega ao ponto de ironizar a atitude de um boi, a atitude de um jumento, e ele vai dizendo: mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, o meu povo não tem entendimento de nada, eles não reconhecem quem os sustenta, eles não reconhecem quem os alimenta, eles não reconhecem quem possui eles, eles não reconhecem quem os tem mantido de pé, eles não estão reconhecendo nada, eles não têm entendimento. Irmão, imagina Deus comparar homens a animais e, depois de fazer essa comparação, colocar homens abaixo de animais. Deus está dizendo assim: o jumento e o boi são mais inteligentes do que o meu povo. O jumento e o boi são muito mais espertos, eles reconhecem o dono da manjedoura e reconhecem quem o possui, e o meu povo não está tendo esse entendimento.
E tantas vezes no decorrer da Escritura, Deus vai mostrar a exaltação que Israel se põe contra o Senhor e toma-lhe questionamentos e mais questionamentos. Lembramos agora de Moisés. Moisés era um homem que não entrou na terra prometida que ele tanto ansiava. Mas talvez se Moisés fosse apenas um do meio do povo, de repente ele tivesse entrado. Como Josué e Calebe que entraram. Mas a posição de líder de Moisés foi a causa que ele não entrou na terra. Se Moisés não fosse um líder, talvez a semelhança de Josué e Calebe, ele tivesse entrado na terra prometida. Mas a sua posição de liderança, o ele não saber discernir ali na hora a atitude que tinha que tomar, como um líder, ele acabou se queimando diante de Deus. E não entrou na terra prometida quando feriu a rocha. Feriu a rocha por 2 vezes, quando na verdade deveria ter apenas ordenado a rocha para que de lá saísse água. Outra coisa que quero falar é quando a Bíblia diz assim, irmão: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmão, faça isso constantemente. Faça isso para que você possa perceber quando o teu coração está se desviando da verdade do Senhor. Não vai vivendo uma vidinha como um animal que sai pastando e tem pasto, vai pastando. Não faça isso com a sua vida, não. Leve a sua vida muito a sério, mas muito a sério. Examine a sua vida. Para num canto com o teu Deus e pergunte: Deus, quais são os meus objetivos? Me mostra aqui. Os meus projetos estão corretos, os meus objetivos são verdadeiramente corretos, são aqueles que desde o princípio me levou à tua presença, ou alguma coisa dentro de mim mudou? O que eu estou querendo ainda hoje na casa do Senhor? Quais os meus projetos dentro do santuário de Deus? Irmãos, tem tanta gente marcada para a desgraça, depois de passar pelos átrios do Senhor. Tem tanta gente marcada para a derrota, para a vergonha. Tem pessoas demais marcadas para a vergonha, para o abandono, depois de conhecer o Deus vivo e poderoso. Como que pode isso? A Bíblia está cheia de exemplos, nós sabemos. Tem Datã, Coré e Abirão, tem Judas Iscariotes. A Bíblia está cheia de exemplos, mas eu não me conformo como uma pessoa que conhece Deus, que abre Bíblia, que vê que o Senhor é real, que é bom. Como é que uma pessoa mesmo depois disso acaba se perdendo pelo seu próprio orgulho, pela sua própria vaidade, pela sua própria prepotência? Como é que as pessoas não reconhecem de si mesmas suas misérias? Eu já conheci pessoas, meu irmão, com tanta miséria dentro de si, pessoas que não sabiam ler e escrever. Não é disso que eu estou falando que é vergonha, não, mas pessoas que não sabiam ler nem escrever, que nunca conseguiram ler um versículo da Bíblia, mas o seu orgulho e prepotência era tanto que queria discutir com quem já tinha lido a Bíblia várias vezes. Não vê que não tem condição? Você não vê que não tem condição? Como é que eu posso dizer que alguma coisa está escrita num livro se eu não sei ler? Como é que eu posso defender uma tese, uma ideia, se eu não estudei? Que base eu tenho? Não tenho base, mas o orgulho do ser humano, às vezes, é tão horripilante que não dá para compreender a que ponto o ser humano chega. Vamos analisar aqui quando diz assim, olha, eu os engrandeci. Quer dizer, engrandeci, o que Deus deu a esse povo? Esse povo não tinha falta de nada. Esse povo aqui era protegido por Deus. As nações não conseguiam destruí-lo. As nações não conseguiam guerrear contra eles. Deus os deu armas. Deus, além de armas, Deus lhes ordenava os anjos para guerrear por eles. Foi um engrandecimento fora do comum. Mas quando eles eram apenas peregrinos e desbaratados, sem terra, eles clamavam e buscavam a Deus.
Mas quando Deus os engrandeceu, lhes deu pátria, lhes deu a lei, lhes organizou, lhes deu o governo, quando Deus realizou todas essas coisas, eles deram as costas para Deus. Irmão, vê nessa noite se você não está dando as costas para Deus, mesmo que você esteja continuando a vir na igreja, porque um dia Jesus estava diante do seu povo de Israel, e esse povo disse para Jesus: nós temos por pai Abraão, e Jesus falou assim: não, vocês têm por pai o diabo. E eles disseram: não, nós temos por pai Abraão, nós nunca fomos escravos, nós sempre fomos livres. E Jesus falou assim: não, vocês têm por pai é o diabo. Ou seja, era um povo que não discernia nada, exatamente como Isaías já havia profetizado aqui, olha, 740 anos de Cristo. Nós, seres humanos, precisamos encontrar a porta da humildade, entrar, trancar com 7 chaves e não sair mais de lá. Tem muitas portas que nós entramos e saímos, mas a porta da humildade, meu irmão, é para você entrar e não sair nunca mais. Reconhecer, olha aqui, diz aqui, o boi conhece o seu possuidor, o boi conhece o quê? Quem está acima dele. O boi conhece quem o dirige, o boi conhece quem é o seu dono, o boi conhece quem lhe dirige os passos, o boi conhece quem está acima dele, e o jumento também reconhece isso, e além disso reconhece quem é o dono da sua manjedoura, quem é que põe comida para ele, quem é que o sustenta. E muitas vezes os homens, nós seres humanos, estamos caindo, perdendo as bênçãos, sendo trucidados, triturados pela vida. Sabe por quê? Porque não somos capazes de reconhecer que os céus é que reinam. São os céus que reinam, meu irmão. Não somos nós que determinamos nada sobre a nossa vida, não. Tem umas igrejinhas de meia tigela por aí que, irmão, determine isso, determine aquilo. É tudo conversa fiada, meu irmão. Quem determina todas as coisas é Deus. Nós só temos que andar por fé nesta palavra, e Deus fará aquilo que lhe apraz. Seguindo aqui, o Senhor diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha o que Deus está falando, quantas palavras horripilantes. Iniquidades, corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, estão em rebeldia. Deus está falando de um povo que ele começa dizendo: eu que os engrandeci, mas depois de engrandecidos, eles deram as costas para mim. Tem pessoas que são curadas, depois dão as costas para Deus, mesmo que continuem indo nas igrejas, mas deram as costas, sai dos projetos, sai do propósito. Tem pessoas que são livres da morte, mas mesmo assim, depois dão as costas, saem dos projetos de Deus, saem dos propósitos do Senhor. Como diz aqui, olha, no verso 4, olha a coletânea de palavras: nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, blasfemaram, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Mas agora, irmão, que eu quero me prender com você,
Se alguém chegasse para aquele povo e dissesse tudo isso, olha, vocês têm feito tudo isso, o que eles diriam? Não, nós não fizemos nada disso. Qual é a prova que eu te dou? A prova é que Isaías declarou tudo isso para aquela nação e eles não concordaram. Isaías, se não me falha a memória, foi até morto por essa nação que não aceitou o seu testemunho, porque ele está acusando. E você, irmão, e eu, nessa noite, podemos olhar para a nossa vida, examinar e ver, pastor, as minhas mãos estão limpas, tá? E a língua também está limpa? Não, pastor, o meu coração está limpo, minhas pontas dos dedos estão limpas? Que hoje existe um meio de pecado maravilhoso, onde os covardes se escondem, chamado teclado. Quanta gente se esconde atrás de um teclado e não mostra a cara? Irmão, Deus é justo e vai julgar. Eu recebi 4 e-mails, alguns dias aí para trás, estava orando sobre aquilo, e o Senhor entregou uma visão para nós, através de um irmão da igreja, entregou de um caixão e de um coveiro, já com a pá na mão. Vai ter gente baixando a sepultura, irmão, pessoas que foram engrandecidas, pessoas que saíram da macumba, pessoas que saíram de lá da encruzilhada, onde comiam a comida do lixo do espiritismo, comida mesmo, não é doutrina não, comida mesmo, pessoas que abandonaram a praga do catolicismo, pessoas que foram livres de tantas coisas horripilantes, que foram engrandecidas por Deus, receberam dignidade, honra e moral, pessoas que hoje poderiam estar andando de cabeça erguida, porque o evangelho é a luz e a glória para todos os povos, mas, ao contrário disso, são pessoas que estão marcadas para baixar a sepultura, e Deus ainda mostrava o caixão o mais barato possível, feito de madeira reciclada. Por quê? Porque as pessoas acham que podem brincar com Deus a vida inteira. Até podem lá fora, mas aqui dentro não. Aqui dentro não, porque aqui eu levo Deus a sério. Tanto levo Deus a sério que as marcas desse ministério são mãos algemadas. Isso não é à toa. Aquilo não é enfeite, aquilo é mensagem para todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, meu irmão, tem pessoas que Deus age, liberta. Quantos nessa noite aqui dentro, se Jesus não tivesse alcançado, estaria botando um trabalhinho lá na encruzilhada, na porta do cemitério? Quantos, se Jesus aqui não estivesse alcançado, o filho hoje seria um homossexual, a filha uma lésbica? Mas Deus engrandeceu, Deus livrou, Deus foi com mão forte e braço estendido, só que não tem valorizado, e eu tenho dito nesse ministério, quem não valoriza Deus, também Deus não o valoriza. A própria Bíblia diz, eu honro aos que me honram, aos que me desmerecem serão também envelhecidos, serão largados. Irmão, vigia a tua vida com muito cuidado, com muito carinho, leva muito a sério os teus passos, cuidado com as tuas amizades dentro da igreja, não seja criança de pensar que dentro da igreja todo mundo é santo, essa máscara de santidade dentro da igreja, eu já arranquei aqui desse ministério há muito tempo. Os ensinamentos que temos nesse lugar são profundos, e eu sempre disse, meu irmão, aqui dentro está criando joio e trigo, para na hora da ceifa o Senhor Deus fazer a diferença. Então, meu irmão, cuidado, e cuidado, meu irmão, muito cuidado com quem você pensa que está em destaque, muito cuidado com quem você pensa que está em destaque, porque o verdadeiro destaque aqui dentro é só para Jesus Cristo. Muito cuidado, não te apoia em braço de carne não, que tu vai cair junto com ele. Deixa de ser bobo, seja esperto como eu sou esperto.
Eu só confio em Jesus Cristo. Seja esperto, meu irmão. Deixa de ser bobo. Esquece esse negócio de fulano é homem de Deus. Quando alguém diz assim, o fulano é um grande homem de Deus, peraí, meu amigo, homem de Deus eu sei que eu sou, eu conheço a minha vida, eu não sei da vida de ninguém. Eu conheço os meus passos com Deus, não conheço os passos da vida de ninguém. Homem de Deus sou eu. Amém, meu irmão? Diga para você mesmo, homem de Deus é você, mulher de Deus é você. Você conhece os teus passos, você não conhece os passos de mais ninguém. De repente, vem a profecia de Jesus, o que mete comigo a mão no prato, esse é o que me trai. Ora, mas quando Jesus o chamou, não chamou como um traidor, o chamou como alguém para ser exaltado, a ponto de ele ter ido lá expulsar demônio, e depois voltar dizendo com os 12, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse também para Judas, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Mas o que foi de Judas? Foi aquela desgraça, acabou na ponta de uma corda. Mas como que Judas acabou na ponta de uma corda, depois de sentar à mesa com Jesus e colocar a mão no mesmo prato que Jesus? Irmão, muita gente está comendo da mesma comida, mas não quer dizer que vai sobreviver no futuro. Jesus Cristo não chamou um povo para este lugar, Jesus Cristo chamou um povo forte. E ele falou que esse povo seria duramente selecionado. Se você vai ser duramente selecionado, sabe aonde que Jesus vai colocar a tua pedra de tropeço? Aqui dentro. Para que você seja forte e inabalável, porque lá fora, meu irmão, é muito fácil ser crente e manter a postura. Mas se o teu discernimento é real, você tem que discernir aqui dentro, quem é Deus e quem é o diabo, aqui dentro. É aqui dentro. Se você não conseguir ter essa visão de aqui dentro, que é joio, que é trigo, você não sobreviverá no futuro. Uma vez eu era membro de uma igreja, quando o Senhor me levou para lá, eu fui todo feliz. Uma mudança tremenda que Deus fez na minha vida, e eu estava há poucos dias naquele lugar, cerca de uns 2 meses, e eu quando chegava naquele lugar, eu chegava com muita alegria, e um dia eu fui chegando na entrada logo da porta, um desses palhaços, líderes de mocidade, tem igreja por aí que tem essa palhaçada, né? O líder da mocidade, imagina, o camarada fica se sentindo, e como eu estou falando aqui, são justamente essas promoções destes cargos que destroem as pessoas, porque elas pensam que são mais do que o que na verdade são. Lembra do rei Uzias, que era rei, mas quis dar uma de sacerdote, foi acometido de lepra até o dia da sua morte, ficou morando dentro da sua casa e não mostrou mais a cara na rua, porque estava leproso, ficou envergonhado, perdeu a graça de Deus. E eu cheguei numa igreja e me deparei com um desses líderzinhos de meia tigela da mocidade, e o camarada me tratou mal, e eu fiquei ferido, irmão, fiquei ferido, porque Jesus tinha me levado para aquela igreja, a ferida foi tanta que eu fui orar, falei, Senhor, se eu me enganei, se não é para lá que o Senhor me quer, se não é naquele lugar, se não é naquela igreja, é só o Senhor falar, meu Pai. Se eu me equivoquei naquela voz que falou comigo, o Senhor fala comigo que eu saio daquele lugar, eu nunca mais piso naquele lugar. E aí eu ouvi aquela mesma voz dizer assim, é lá mesmo que eu te quero. Sabe aonde que Jesus me queria? Onde tinha um prepotente, tinha alguém para me espetar. Sabe por quê? Porque ele tinha um projeto na minha vida, um projeto de fundar a geração Jesus Cristo. E como você tem visto por esse lugar aqui, para manter de pé esse ministério, só um valente como eu, que já encarei delegado, juiz, polícia e bandido, e o que mais vier na porta eu encaro todo mundo. Jesus precisava me preparar, não com as lutas do mundo, mas com as lutas dentro da igreja. Então, irmão, seja esperto, ficar ligado com Deus.
Não dá mole, como se diz na gíria popular. Valoriza a tua vida. Diminui a tua conversa horizontal com A, B, C e começa a falar mais com Deus. Começa a se voltar para o alto. Eleva os meus pensamentos para o alto. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os teus olhos para o alto, que de repente você vai ver que tem que se afastar de um monte de gente aqui dentro. Eu nunca menti para ninguém aqui. Desde a fundação desse ministério, eu sempre preguei a parábola do joio e do trigo e sempre disse que o joio e o trigo crescem juntos. Aqui dentro não é todo mundo santo. Por que não é todo mundo santo? Porque esta é uma igreja verdadeira. Por isso que não é todo mundo santo. Quantas vezes pregamos sobre Moisés, o seu ministério, Datã, Coré e Abirão e tantas coisas. Quantas vezes pregamos sobre Judas Iscariote ali na mesa com Jesus. Então, meu irmão, a mim não me interessa quem esteja recebendo a mensagem ou não esteja, quem esteja satisfeito ou não esteja. A minha missão é essa, lançar a verdade. Dou em quem doer. Às vezes dói até em mim. Às vezes dói até em mim saber que pessoas por quem Jesus batalhou tanto, pessoas por quem Jesus batalhou tanto, mas tanto, pessoas por quem eu vi o Espírito Santo usar a minha boca para falar coisas profundas na intimidade. Jesus batalhou tanto por vidas e essas vidas vão se perder. É lamentável você ver um trabalho teu de 4, 5 anos jogado por água abaixo, mas eu levanto a minha cabeça e digo para o meu Deus, eu fiz a minha parte. Então, meu irmão, não seja bobo, valorize a sua vida, valorize os seus passos, cuidado com esses teus ouvidos que só sabem ouvir na horizontal, desenvolve os teus ouvidos espirituais que são assim, ó, na vertical, deixa Deus falar contigo, porque o ser humano é muito propício ao orgulho, à vaidade, e tem pessoas que o orgulho e a vaidade deles, não é só em si, eles querem se engrandecer acima de outros, e quando você ou eu somos um pouquinho mais inocentes, nós acabamos sendo subjugados por uma série de coisas. Porém, quem busca no Senhor, jamais cairá. Agora, tem gente que diz assim, não, eu sei das coisas, eu entendo, eu conheço, e eu nem preciso orar, porque Deus fala comigo e tal, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, e são esses que acabam caindo, por não buscar nos pés do Senhor. Outra coisa para nós concluirmos, é que, voltando ao primeiro ponto, irmão, se você anda com Deus, existe um projeto de Deus que é de te engrandecer. Existe um projeto de Deus que é de te livrar de todas as coisas que te envolvem ruins, né? Não confundir com isentar-te das lutas e das provas, mas tem muitas coisas que nos envolvem, que Deus quer nos livrar, Deus quer nos dar destaque, Deus quer, e nós não podemos dizer que não, mesmo que não, Senhor, se eu tiver numa posição espiritual, aí é que eu estou sujeito à queda. Sim, isto é fato, mas muita gente pode estar sujeita à queda mesmo sem nenhuma posição espiritual. Agora, o projeto de Deus é nos engrandecer, o projeto de Deus é nos elevar, isto é projeto de Deus, não adianta fugir. Então, meu irmão, te prepare para ser engrandecido. Te prepare como? Discernindo as coisas. Discernindo as coisas. Uma vez alguém telefonou para cá e até falou uma coisa engraçada, que até de vez em quando a minha esposa comenta. Nós tivemos uma pregação falando mais ou menos isso que estamos falando hoje. E alguém dizia assim, mas eu não entendo. Por que você e o pastor lida com todo mundo sem o risco de cair?
E os membros da igreja têm que tomar tanto cuidado. Não, meu irmão, simplesmente por um fato, eu sou o pastor e você não é. Entende? Eu sou o pastor e você não é. Eu, quando olho para a lama, eu sei como andar sem me manchar com ela, e você ainda não sabe. Entende? Eu, quando vejo o diabo no caminho, eu sei como passar por ele sem que ele me faça nada, e você ainda não sabe. Eu sou o pastor. Existe uma diferença. Eu já passei pelo seu caminho, pela sua estrada, mas você ainda não passou pela minha. Eu já trilhei o seu caminho, o caminho que você se encontra hoje, eu já trilhei ele, mas o caminho que eu me encontro, você ainda não trilhou. Então tem coisas que realmente eu convivo, eu tenho que lidar e não me mancho, e não me misturo. Irmão, vigie, tome muito cuidado com a sua vida, porque Jesus orou dizendo assim: Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Irmão, tem uma glória tremenda nos aguardando lá em cima. E eu lamento informar que tem pessoas, e são coisas que você só ouve aqui, tem pessoas dentro desta igreja, nesta noite, que não verão esta glória. Estão deixando ela escoar entre os dedos. Isso é lamentável, isso dá calafrio. São pessoas que não levaram a sério a sua vida espiritual, lutaram contra o que não pode lutar, pensaram em vencer o que é invencível. São pessoas que tiveram atitudes loucas, falaram o que não podia ser falado, sabendo que a Bíblia diz: por tuas palavras serás julgado e por tuas palavras serás condenado. Irmão, tem coisas que você não pode abrir a boca. Tu tem direito de pensar, mas não tem direito de falar. Se Miriam e Arão tivessem pensado a respeito de Moisés e ficado calados, eles teriam caminhado tranquilamente. Mas porque ousaram falar, a Bíblia não diz que Moisés ouviu, a Bíblia diz que quem ouviu? Deus ouviu. Diz a Bíblia que Miriam e Arão falaram e Deus ouviu e os chamou à porta da tenda da congregação. Cuidado, irmão, porque quem julga não é homem, quem julga é Deus. Quem denuncia não é homem, quem denuncia é Deus. Quem é a fiel testemunha que tem os olhos como chama de fogo? É Jesus Cristo, é Ele que sabe todas as coisas. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não ignore que neste momento Jesus Cristo esteja passando no meio desta igreja. Não ignore isso. Não ignore isso, porque Ele está passando no meio do seu candeeiro de ouro, e o candeeiro não é de ouro simplesmente porque é de ouro, ele é de ouro porque a palavra é de ouro. A palavra aqui é o bastante para salvar a tua vida, livrar a tua vida do inferno, da enfermidade e dos maus conselhos e dos falsos irmãos. E é por isso que ele passeia no meio desse candeeiro, porque a palavra dele aqui é a verdade. Eu não estou preocupado se no próximo culto ninguém vai entrar por essas portas. Eu estou preocupado se, quando eu reclinar a cabeça no travesseiro, que o Espírito Santo não diga assim: você me traiu. Se eu não trair Jesus Cristo, se eu falar a verdade, meu irmão, a minha vida será de fé em fé e de glória em glória. Jesus Cristo não me deu um ministério para me salvar. Quando Jesus Cristo me deu um ministério, eu já estava no caminho dos salvos. Mas Ele me deu um ministério para salvar você. O meu ministério é para salvar você, é para edificar você, é para engrandecer você. Você não veio aqui para somar esse ministério. Eu já o tinha antes de você pisar nesse lugar. Quando eu pisei aqui nesse lugar, sozinho nesse terreno, eu já tinha um ministério. Não precisava de você vir aqui para acrescentar nada a ele. Mas você precisava sentar aí para que eu acrescente a sua vida. É exatamente assim.
O cabeça é Cristo Jesus, como nós entendemos. Ele é o mentor de todas as coisas. E ele distribui a cada um conforme o que ele acha que é capaz de carregar. E ele me deu esse ministério, no qual eu me alegro, e ele diz: trarei um povo a este lugar. Irmão, foi Jesus que te trouxe. Agora você vai dar as costas para ele, vai ficar ouvindo A, B, C, D? Eleva os olhos para os montes. O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então para de mendigar pão na porta dos outros. Vai bater no pé da cruz. Tem muita gente que está enganada ainda com esse ministério, meu irmão. Ainda tem muita gente enganada com esse ministério. Esse ministério é de uma seriedade tão terrível que Deus tem falado coisas que até eu tenho me assustado. No começo desse ministério, o Senhor me disse uma coisa: tu cuida do que é meu e eu cuido do que é teu. E Ele falou tantas outras coisas que desceram ao profundo da minha alma e do meu espírito, irmão. Irmão, Deus tem um projeto na sua vida. Não vou perguntar aqui quem já teve visão aqui dentro, não vou perguntar quem já teve sonhos proféticos, não vou perguntar quem teve visão da obra antes dela ser feita, não vou perguntar a ninguém que teve os seus sinais para vir para cá, como Deus agiu, como Deus operou. Eu não vou perguntar nada disso, que eu não preciso, todo mundo já deu esse testemunho aqui dentro. Então valoriza, meu irmão, valoriza. Passe a conhecer o seu possuidor e passe a conhecer o dono da sua manjedoura. Volte-se para Deus. Afasta de você as mazelas, as misérias, as coisas inúteis. Joga por terra tudo isso que não edifica. Meu irmão, sabe aquele espírito que quando o rei da Assíria maquinava as coisas lá no seu exército, e o Espírito Santo revelava a Eliseu, lá na sua câmara de dormir, aquele espírito ainda vive. Aquele espírito ainda vive, meu irmão. Só existe coisa encoberta nesse ministério daquilo que Deus não quiser revelar. O resto, meu irmão, não existe nada encoberto. Não tenta te esconder de nada, meu irmão. Viva sim, sim, não, não, porque o que passa disso é do diabo. Viva um cristianismo real. Viva um cristianismo real para você poder vencer o diabo, pisar na cabeça de Satanás, receber a graça de Deus, triunfar, ter as tuas cargas aliviadas. Senão você vai ser um escravo nessa sociedade o tempo todo, trabalhando para ganhar o pão das dores. Deus tem planos gloriosíssimos. Ele falou assim: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Deus tem coisas tremendas para nos dar, e tem pessoas perdendo isso com um papozinho na esquina. Tem necessidade de falar com alguém? Vai falar com Jesus. Precisa de um corpo físico para olhar? Vem cá conversar comigo. Eu não vou te trair. Eu não vou te trair, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não vou pegar as tuas palavras e dissipar no meio da igreja, porque eu sou servo de um Deus vivo. Eu não vou te trair, meu irmão. Você quer falar com alguém? Vem falar comigo, vem na minha casa, as portas estão abertas. Não fica batendo por aí na porta de um e de outro, não. Que você às vezes pensa que conhece alguém e não conhece. Como dizia uma velha senhora, o coração é uma terra que ninguém pisa. Deixa de ser bobo, meu irmão. Deixa de ser bobo. E como diz a Escritura, põe a boca no pó. Talvez haja esperança, embora para alguns, pelo que Deus tem mostrado, já não há mais esperança. Deus já mostrou casas
com o anjo chegando, marcando com um X, igual marcou lá com sangue lá no portal dos israelitas, quando o anjo da morte ia passar lá no Egito. Deus já mostrou casas aqui, o anjo chegando e marcando com X e dizendo, marcado para a morte. Mas eu não tenho trabalhado em vão, porque Deus tem me abençoado. E quando um não quer a verdade, outros querem. A história foi sempre assim, meu irmão. Jesus falou, olha, quando entrarem numa cidade e não receberem o vosso testemunho, quando vocês saírem daquela cidade, sacode a poeira dos pés e vá em busca de outros. A Escritura diz, não lançai pérolas aos porcos. Ou seja, valorizar a palavra de Deus, é lançar a palavra para quem valoriza e não para quem tem mentalidade de porco, né? Quem desvaloriza, descredibiliza a palavra. Só para nós concluirmos, observa o verso 21, o que Deus fala da cidade, diz assim, olha, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Aí vai continuar dizendo, não defendem o direito do órfão, não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Amém, meu irmão? De quem Deus está falando? Do seu próprio povo. Um povo que uma hora é fiel, é amigo de Deus, daqui a pouco se torna inimigo de Deus. Amém? Até aqui então, nos tem ajudado o Senhor. Deus colocou, desde que eu estava ali, eu recebi, o Senhor me deu essa visão de uma armadura, um corpo blindado em você, né? O Senhor colocou como uma armadura, um corpo dentro de um corpo, impressionante isso, é uma blindagem que Ele deu, não tem como. A bola perdida não te atinge, meu pastor, a bola perdida não te atinge, a acusação não tem como te atingir, nada nesse mundo tem como atingir a ele, porque a morte e a vida dele está na mão de Deus e foi entregue a ele também. Então nada pode atingir a ele, nem os deuses malditos que continuam no teclado podem abalar ele, nada abala o verdadeiro servo de Deus. Aleluia! Samuel, está vendo aquela árvore ali? É você. Enquanto eu estava no banco você tocava, ela tomou forma de um anjo com as asas robustas, muito bonito. Fiquei imaginando aquele anjo com a asa aberta. E você tocava e ele te fazia um tipo de um carinho espiritual. E eu olhava de lá para você, não sei se você viu olhando para você. Aí o anjo estava ali, na árvore, te dando carinho e te passando ensinamento, que vai ser lá para o futuro, conforme o teu crescimento como a árvore. Deus te abençoe. Deus tem um ministério muito glorioso com você. Continue assim. Você ainda é uma criança, mas você tem humildade. Continue assim, viu? Até aí o Senhor me deu a entrega. Aleluia, Deus. Aquela dor foi grande, mas o amor ainda foi maior e nas mãos do inimigo eu te vi, e por isso eu vim
Santo é o teu nome. Deus poderoso, Deus soberano, que não se curva a ideologias humanas, Deus que não se curva a palavras nem regras humanas, Deus que é soberano, é santo, é forte, Deus que não enxerga barreiras, bendito seja o teu nome. Damos graças, te adoramos, Senhor, por esta noite de graça, esta noite de verdade que o Senhor nos concede. Assim, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e o teu Espírito é quem testifica o nosso Espírito. Assim, Senhor Deus vivo e poderoso, a honra, a glória, o louvor e a adoração a Ti sejam dados, Deus. Despede o Teu povo na Tua graça, na Tua paz, ó Deus. Despede o Teu povo, Senhor, debaixo das Tuas asas. Aleluia! Como está escrito, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce especial das consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem aprender a buscar o Senhor, os que assim desejam declaram. Amém. Amém. Vamos em paz, em nome de Jesus.